Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre a prevenção de acidentes rodoviários. No nosso país, os acidentes de viação são uma das principais causas de morte. Entre as populações mais jovens, isto é, dos seus 18 aos 24 anos de idade, os acidentes de viação são a principal causa de ferimento e traumas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas, em 2019, Moçambique registrou perto de 2.000 vítimas de acidentes de viação e cerca de 698 mortes. Houve uma ligeira redução em 2020 para 855 mortes, mas, apesar desta redução, a sinistralidade rodoviária ainda é bastante preocupante no nosso país, pois Moçambique ocupa a 6ª posição na lista dos países com maior índice de sinistralidade ao nível da África Austral. Portanto, eu convido-lhe a estar atento a este programa, pois vamos aprender mais e aumentar os nossos conhecimentos sobre a prevenção de acidentes rodoviários. Bom, estamos na Praça 21 de Outubro, aqui na cidade de Maputo. É um local que registra muita agitação, tanto de pessoas como também de viaturas. E vamos hoje conversar com o Sr. José Nhantumbo, é porta-voz da nossa Polícia de Trânsito e vai hoje nos trazer recomendações, vai aumentar os nossos conhecimentos. Afinal de contas, queremos todos ter festas felizes, longe do hospital, longe da esquadra e para que tudo corra sem sobressaltos. Muito obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite. Nós sabemos que estamos a interromper o trabalho, mas é por uma boa causa. Sr. José Nhantumbo, que situações é que podem ser consideradas por acidentes rodoviários? É considerado acidente de viação, não acidente de trânsito, como várias outras designações podem ser feitas. Sim. Toda a perturbação psíquica que envolve veículo, envolve o homem, mas que essa perturbação acontece na via pública. Há situações em que pode ocorrer essa perturbação, mas não numa via pública. Então, quando isso ocorre, tem uma outra designação. Apesar de estar lá o homem, apesar de estar lá o veículo, por ausência do elemento, nesse caso que é a via pública, então, nesse caso se trata de um incidente. Mas quando estiverem reunidas as três condições, que é o homem, a via e o veículo, ali estamos perante um acidente de viação. Um dado que tem preocupado bastante, não só o país e o mundo, é em relação aos jovens. Os ferimentos, os traumas e até mortes em jovens dos seus 19 a 24 anos têm sido muito frequentes nos últimos anos na estrada. Qual é a avaliação? O que é que nos pode dizer em relação ao comportamento dos jovens nas estradas? Nós temos uma situação a nível global, e Moçambique, a cidade de Maputo não é exceção, em que os jovens constituem o maior número de pessoas que são vítimas de atropelamentos. Dos acidentes que nós temos na cidade de Maputo, no último ano, nesse caso, 215 acidentes. Desses 215, 115 foram de tipo atropelamento. O maior número de pessoas que foram vítimas é a faixa etária dos 18 até aos 24 anos. Há uma justificação. Sim. Primeiro, é a faixa que tem mais gente. Segundo, porque essa mesma faixa já se sente livre, vão à escola, vão em qualquer sítio onde eles acharem que é conveniente ir. Em algum momento se esqueçam dos cuidados que devem ser tomados ao atravessar ou ao se fazer a via pública. Como consequência, alguns fazem essa via numa situação de embriagado e, consequentemente, são atropelados e são vítimas. Sim. Então, essa tem sido a explicação da faixa etária dos 18 aos 24 anos ser ela que maior contribui na ocorrência do acidente, como peão, assim como condutores. Quais são os comportamentos de risco mais registrados nas estradas? Vamos encontrar vários comportamentos, mas com maior destaque para o atravessamento sem a tomada de atenção necessária, mas também o uso de telemóvel no momento em que está-se a atravessar a estrada. Nós estamos a teclar, estamos a ler a imagem, estamos a falar em algum momento com auricular,
são comportamentos de risco que, de certa forma, contribuem para que ocorra muitos acidentes. Não menos importante, o outro comportamento que é o fazer-se a via sob efeito de álcool, ou a brincar, ou as crianças, sobretudo, estão-se a perseguir um ao outro. Esse comportamento, de certa forma, constitui um risco para o peão, assim como para o próprio condutor, que veja já é surpreendido por uma criança que está a atravessar a estrada. Só para dar um exemplo, ainda onde tivemos uma criança que foi atropelada a atravessar a estrada de 7 anos, era suposto que essa criança estivesse acompanhada, mas assim não foi e felizmente não perdeu a vida. Mas estamos preocupados com esse número de acidentes que envolvem crianças de menor idade. Muito bem. Disse que em 90% dos acidentes são causados por decisões do automobilista. Como é que nós podemos fazer para prevenir e evitar os acidentes de viação? Estamos a entrar numa época muito sensível, que é a quadra festiva. É o tempo das festas e ninguém deseja passar as festas numa cama de hospital. Que mensagem é que o Sr. José Nhantumbo pode transmitir para todo aquele que está a acompanhar o Saúde e Vida neste momento? Essa percentagem de condutores que constitui a responsabilidade de evitar a ocorrência de acidente, podemos integrá-la no contexto da condição defensiva. É o condutor que, felizmente, para o nosso caso em apreço, tem conhecimento. É o condutor que toma a iniciativa, é o condutor que, em última análise, faz a decisão se deve fazer isto em função daquilo que vai encontrar no próprio terreno, e que essa decisão, em algum momento, não tem sido uma decisão acertada, na medida que toma-se uma decisão, mas que o resultado dessa decisão não evita a ocorrência de acidentes de viação. Estamos, do ponto de vista operacional, já no momento da quadra festiva, em que o movimento já está a aumentar dia após dia, em que, por natureza, as nossas vias têm um movimento muito maior, o movimento das compras, o movimento de passeio, o movimento do turismo. Aquilo que nós temos estado a constatar é que temos registrado alguns acidentes que podiam ser evitados. Como a recomendação é que todo indivíduo que vai se fazer a via, primeiro deve fazer plano e saber por onde deve atravessar e analisar o risco que constitui ao atravessar a estrada, mas também é o condutor que deve tomar uma decisão que consideramos nós acertada. Tomar uma decisão em que, a ser efetivada, constitui menos riscos para os outros utentes da via. Não exceder a velocidade, não beber sabendo que vai se fazer ao volante. São essas decisões que devem ser tomadas, de certa forma, a serem tomadas de uma forma certa. Estamos em crer que podemos ter o fim do ano, a quadra festiva saudável. Estamos aqui a dizer que a festa não termina, o que termina é a vida. Então, quanto maior for o cuidado, maior será as festas que nós podemos passar. Então, vamos tomar cuidado para termos maiores festas, porque esta não é o último, vai ser o último para quem assim o decidir. Mas o nosso entender é que a decisão não pode ser de nós, deve ser de quem tem o poder para o fazer. Muito bem. Em caso de algum acidente de viação, o que as pessoas que estão ao redor, o que o próprio condutor, se é um atropelamento, o que deve ser feito? Todo indivíduo que se envolve num acidente de viação ou que acompanha a ocorrência de algum acidente de viação é obrigado por lei parar para socorrer o sinistrado. Mesmo nós, na qualidade de peão, se digo nós, não na qualidade de polícia, na qualidade de peão, temos a obrigação moral, aliás, legal, de socorrer o sinistrado. Infelizmente não é esse entendimento. As pessoas, quando se apercebem da ocorrência de um acidente, sobretudo de atropelamento ou de choque entre carros, onde os envolvidos ficam inconscientes, há uma tendência, infelizmente, de aproveitar dos seus bens. Isso é errado. Qualquer indivíduo tem obrigação legal de socorrer o sinistrado ou comunicar à esquadra mais próxima de que ocorreu um acidente no local X, em que a unidade policial vai se deslocar para aquele local. Nós temos várias quadras móveis a nível do estado de Maputo, em que em todo lado tem lá uma viatura. Aquela viatura constitui uma esquadra móvel em que pode ser comunicado para que rapidamente o indivíduo ou aquele acidente seja resolvido, ou seja,
auxiliado por unidade sanitária, caso seja esse o caso. Muito bem. Reiterar que a nossa polícia de trânsito está disponível não só para dar orientações aos automobilistas, mas também os peões. E quem quer que tenha alguma dúvida pode aproximar e esclarecer com a nossa polícia, porque acima de tudo, para além de policiar, a nossa polícia de trânsito está também para educar e transmitir informações. Obviamente, a polícia de trânsito é o agente regulador. A regulação que aqui se inscreve não é apenas relativo ao condutor. Regula o trânsito de pessoas, assim como de veículos. É a missão principal do agente regulador do trânsito, sim, orientar o peão, assim como o trânsito, como ela deve ser feito em relação aos condutores. Em última análise, é sancionar para quem de uma forma voluntária não acata aquilo que é a orientação legal e que é o Código da Estrada. Deixa aqui partilhar que mesmo a pessoa na qualidade do peão, sim, a lei estabelece sanções para quem não cumpra a norma rodoviária. Para dizer que as pessoas que atravessam a estrada de uma forma errada, obviamente que o Código da Estrada prevê sanções. Okay. E essas sanções não são poucas. Na eventualidade da ocorrência do acidente, o indivíduo eventualmente tenha sido atropelado na situação de má travessia do peão, sim, é obrigado por lei ressarcir os danos que desse acidente possam ter resultado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a prevenção de acidentes rodoviários. Bom, quando acontece um acidente de trânsito, é normal, é comum nos aproximarmos para poder ajudar as vítimas. Entretanto, as nossas atitudes podem agravar o estado de saúde da vítima e causar lesões graves e irreversíveis. Portanto, acompanhe na peça a seguir dicas de primeiros socorros no caso de acidente de viação com a Cruz Vermelha de Moçambique. Quando nós falamos dos acidentes de viação durante o Natal ou durante a quadra festiva, é uma situação que vem acontecendo de ano para ano. E de verdade nós já temos uma experiência amarga porque esses acidentes sempre deixaram sequelas permanentes para as vítimas. E eu acredito que a melhor forma de prevenir os acidentes, então nós tínhamos que sensibilizar aos automobilistas e o público em geral, porque nós não podemos olhar só para a parte dos que conduzem, mas também há outros intervenientes aí que são os peões. Então precisamos de sensibilizar os dois grupos de modo a prevenirmos os acidentes. E eu acredito que se todos nós apostarmos na prevenção, podemos diminuir significativamente o número dos acidentes. Então, a prevenção primária é que é a mãe, é a chave, é o sucesso. Então, é muito importante que todos nós apostamos na prevenção primária. E quando é que nós entramos na prevenção secundária? Nós entramos na prevenção secundária quando falha a prevenção primária. Porque a prevenção primária é um conjunto de ações, um conjunto de medidas a realizar antes que ocorra o acidente, tendente mesmo a diminuir ou mesmo anular a probabilidade da ocorrência desses acidentes. Então, quando nós falamos da prevenção, a prevenção não tem como objetivo impedir a ocorrência dos acidentes. Nós não temos como impedir que ocorram os acidentes, mesmo que a prevenção seja 100%, mas os acidentes vão acontecer. Então, isso quer dizer que o objetivo da prevenção é de diminuir o número dos acidentes e, ao mesmo tempo, minimizar as consequências desses tais acidentes. Então, é muito importante que todos apostemos na prevenção primária, que é para diminuir o número dos acidentes. Agora, como eu disse, que mesmo com a prevenção vão acontecendo um e outros casos, então, aqui já entramos na prevenção secundária.
que é um conjunto de ações a realizar depois da ocorrência do acidente ou após a ocorrência do acidente. Então é aqui onde nós aplicamos o conhecimento, já aplicamos as técnicas de primeiros socorros com o objetivo de estabilizar ou, se possível, melhorar a situação desta vítima. A primeira atitude é a prevenção primária. O primeiro passo é a prevenção primária. Porque nós já temos uma vítima. Então, antes de eu aproximar para socorrer ou para ajudar a vítima, tenho que colocar a minha vida em primeiro plano. Há segurança para mim ou não? Então, senão eu vou me tornar vítima também. Então, é preciso que haja a primeira avaliação da segurança no local onde se encontra a vítima ou no local da ocorrência do acidente. Então, depois de fazermos a avaliação da segurança no local onde se encontra a vítima, garantimos a segurança. É por isso que em algum momento colocam cones, colocam fita luminosa, colocam ramos. Então, isso tudo é uma tentativa de garantir a segurança no local, isolarmos a zona onde se encontra a vítima. E depois disso, já temos a segurança garantida, aproximamos a vítima, e é muito importante que aproximamos a uma distância mais ou menos de 1 metro e começamos a chamar a vítima. Então, nunca aproximar a uma distância menos que 1 metro e tocar na vítima. Isso também é um pouco arriscado. Então, primeiro, a uma distância de 1 metro, nós chamamos a vítima. Alô, sabe onde é que está a me ouvir? A vítima não responde. Mas ela pode não responder à chamada, não porque está inconsciente, mas pode ser um mudo. E nós sabemos que o mudo não ouve e nem fala. Então, para eu ter a certeza que esta vítima está inconsciente, eu vou ajoelhar próximo à vítima e vou lhe abanando levemente ao nível dos ombros. Alô, meu senhor, sabe onde é que está? Esta vítima não responde à chamada, é sinal de que está inconsciente. Então, aí tenho que pedir ajuda, porque estou perante uma situação confusa, bastante a vítima não estar inconsciente. É uma situação complicada. Então, já preciso de ajuda. Mas, ok, na medida em que vem a ajuda, eu vou avaliar a função ventilatória, procurar saber se a vítima ventila ou não. Então, é muito importante, primeiro, colocar esses 2 dedos no queixo, esta mão na cabeça, permeabilizar as vias respiratórias. Porque em algum momento, quando há um adormecimento ou um relaxamento do corpo, a língua dobra e pode obstruir a circulação do ar. É por isso que somos chamados a permeabilizar as vias aéreas e ver, ouvir e sentir durante 10 segundos. Ver os movimentos do tórax, se o abdômen se levanta ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta vítima não respira. Primeiro, porque a vítima está inconsciente. 2, a vítima não respira. Então, está uma situação muito complicada. Então, qual é o passo a seguir? É que eu já tenho que acionar o alerta, porque já preciso de técnicos especializados, porque estou perante uma situação muito confusa. Vítima inconsciente e sem respiração. Então, enquanto vem a ajuda, eu vou garantir a sobrevivência da vítima, colocando o pano limpo, mas aqui temos uma máscara unidirecional porque só tem uma única direção, o ar não tem retorno. Então, coloco na boca da vítima e entre os mamilos vou fazer uma cruz imaginária, tentar centralizar o coração. Então, já fiz a cruz imaginária, coloco a mão, apoio com a outra mão, começo a dar as compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 30 massagens cardíacas ou 30 compressões torácicas. Então, aperto o nariz com 2 dedos no queixo, vou dar 2 insuflações. Dei a primeira e a segunda. Continuo a dar as massagens cardíacas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é muito importante quando nós damos as massagens cardíacas e as insuflações. Agora estamos na época de Covid.
Então, o socorrista pode suspender as insuflações, aquilo que vulgarmente nós chamamos de respiração boca a boca, para evitar o contato direto com a vítima. Então, o que é importante é nós garantirmos as massagens cardíacas, não as insuflações. Para prestar socorro em um acidente de trânsito ou atropelamento, você deve seguir uma sequência de ações. Para começar, é preciso manter a calma e garantir que todos estejam em segurança. Ligue o pisca-alerta do seu veículo e sinalize o local com um triângulo. Nunca bloqueie a passagem do resgate. Em seguida, verifique se há vazamento de combustível e risco de incêndio. Se houver, isole o local. Verifique a situação das vítimas e tranquilize-as. E lembre-se, só realize ações se tiver conhecimento técnico. Se o peão atravessar fora da passadeira e for atropelado, a culpa é sua? Bem, uma pergunta interessante. Infelizmente, algumas pessoas não sabem, mas também gostava aqui de partilhar em que circunstância o indivíduo é considerado peão. Aquele indivíduo que se faz a pé, o indivíduo por natureza ou por alguma deficiência se faz a via pública ou se locomove através de carinha de roda. Aquele indivíduo que está a empurrar uma bicicleta, esse é considerado peão. Na eventualidade desse mesmo peão, no momento em que ele esteja a atravessar ou queira atravessar a estrada ou fazer fora daquele local, obviamente legal, poderá ter a responsabilidade, dependendo das circunstâncias em que esse acidente ocorre. Não é necessariamente ou 100% que esteja o peão responsável por esse acidente, porém, quando ocorre um acidente, digamos, de um peão por baixo da ponte, nesse caso, aí tem uma responsabilidade maior desse mesmo peão ser responsável por ocorrência do acidente. Nós estamos aqui a aconselhar as pessoas que sempre que encontrar alguém a atravessar por baixo da ponte, o atropela, mesmo sabendo que a lei lhe protege. É preciso ver o contexto desse mesmo peão. Infelizmente, algumas pessoas não sabem quais são as regras da convivência da cidade, como é que deve atravessar a estrada. Então, o condutor, felizmente, tem essa informação que deve, mesmo que veja um peão atravessar de uma forma errada, reduzir e evitar que a ocorrência, que acidente ocorra. Do ponto de vista legal, obviamente que ele é responsável por esse acidente. Nos casos em que uma pessoa é atropelada e o condutor foge do local do acidente, quem pode assumir a responsabilidade? A lei estabelece que qualquer indivíduo que se envolva no acidente é obrigado a parar e socorrer o sinistrado. Quando isso não ocorre, ou seja, ele envolve no acidente, mesmo que não seja de tipo atropelamento, qualquer que seja o acidente, ele abandona o sinistrado nesse caso, então ali está-se perante um ato delituoso, em que, na eventualidade desse mesmo indivíduo perder a vida, então ele é acusado ou será acusado por um homicídio involuntário, numa situação em que, se ele tivesse parado, não seria uma situação gravosa, porque se trata de um acidente. Então, todo indivíduo que se envolve no acidente é obrigado por lei a parar e socorrer o sinistrado sob risco de ser responsabilizado por um crime. Em que situações é recomendável apresentar queixa-crime? O atual Código da Estrada, aprovado através do Decreto 1/2011, dia 23 de março, estabelece situações em que o acidente pode ser resolvido extrajudicialmente. Mas só isso é possível na situação em que esse mesmo acidente não tenha dado causa à vida humana, ou seja, não provocou feridos ao homem, não tenha dado causa a imagens marginais, estamos a falar de postos de iluminação, estamos a falar de PTs, estamos a falar de outros bens públicos que se encontram na via pública. Então, quando for acidente que envolve apenas viaturas, esse acidente pode ser resolvido extrajudicialmente. É mais barato, obviamente, e é mais flexível. É só usar os seguros para a solução desse mesmo problema. Então, fora dessas situações, obrigatoriamente,
esse outro tipo de acidente deve ser encaminhado à unidade policial para que seja dado o seu encaminhamento. Se o acidente for provocado por um animal que atravessa a estrada, o que o condutor deve fazer? Esse animal tem dono. Então, naqueles locais, obviamente, sinalizados, estamos a falar de parques ou determinados locais onde está lá sinalizado a probabilidade da presença de animal e esse animal aparecer e o indivíduo atropelar ou se chocar com tal animal, então ali há uma responsabilização por parte do indivíduo que não respeitou o sinal. Fora dessa questão, podemos encontrar animais que estejam em local onde era suposto não existir lá o animal. Então ali chama-se a responsabilidade ao dono, obviamente, da própria viatura. Mas há um porém, desde o momento que estejam criadas as condições em que esse incidente tenha sido causado por esse animal na situação em que o condutor não era possível evitar. Então, quando isso ocorre, então, o dono desse animal é chamado a responsabilidade. É similar a crianças. Há crianças que estão na estrada, por algum motivo, põem lá objetos, põem em causa a segurança rodoviária e esse objeto provoca um acidente. Então, os pais são chamados à responsabilidade. Não estou aqui a dizer que as crianças são considerados animais. Obviamente, do ponto de vista biológico, são animais, mas racionais. Porque eles não respondem judicialmente, os pais são chamados a responder. As pessoas implicadas num acidente de trânsito podem recusar-se a fazer o teste de álcool? Infelizmente, a lei estabelece a obrigatoriedade de qualquer indivíduo envolvido num acidente, caso tenha evidências de estar alcoolizado, são objeto de teste de álcool. Então, esse álcool visa aferir até que ponto esse mesmo indivíduo está na situação do ponto de vista de álcool. Caso se constate a existência de álcool no organismo desses indivíduos, álcool esse que extravasa aquilo que é o padrão legal, poderá ser responsabilidade. Para dizer que o álcool é um problema nas nossas vias, não apenas ao condutor, mas também ao peão. Essa situação é extensiva ao peão. O indivíduo que tenha sido atropelado, mesmo que ele tenha sido dado como óbito, caso tenha se constatado a probabilidade de ele estar na situação de embriagado, a lei estabelece que seja extraído o sangue e analisar esse mesmo sangue através do laboratório para aferir o grau de responsabilidade desse acidente. Pode ocorrer que o indivíduo atropelado tenha sido o autor principal do acidente. Então, os indivíduos envolvidos no acidente, quer seja peão, assim como condutor, por lei são obrigados a serem objeto de teste de álcool. Bom, Sr. José Nhantumbo, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, por aumentar os nossos conhecimentos em relação àquele que deve ser o comportamento ideal na estrada, de modo a evitar acidentes de trânsito. E gostava de saber se tem últimas palavras, últimas considerações a deixar para todos que estão a assistir o nosso programa neste momento. É o que nós, como entidade responsável da segurança rodoviária, deixar o apelo para as pessoas que fazem a via pública, que se abstenham do álcool, que não extravasam os limites de velocidade, pois são esses dois grandes males que constituem um problema nas nossas vias. A polícia vai ser intransigente nessas situações, questões do álcool, questões de velocidade, mas também nas questões de a própria segurança da própria viatura, as condições técnicas da viatura. Estamos a fazer um trabalho multissetorial com o INATO para ver se os condutores ou as viaturas não constituem armas para matarem nas nossas estradas. E o apelo especial, as pessoas estão a viajar, têm um direito, e esse direito é serem transportados da forma segura, dentro daquilo que é o padrão humanamente aceitável. Então, essas pessoas têm o direito de exigir que sejam respeitados esses direitos, em especial aqueles que vão se fazer as províncias. Não podem permitir que os condutores extravasem os limites de velocidade, que falam ao telefone a conduzir,
que empenhem as pessoas a porem bidões ali no passeio, porque isso constitui uma flagrante desrespeito à lei, assim como dos direitos fundamentais da vida humana. Então, por fim, desejar a todos uma quadra festiva feliz, mas convidar a cada um de nós que participe na promoção de Estrada Segura. Muito obrigado. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Canimamos nós. Bom, por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade. Já sabe, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade.